Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui no canal das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Esse é um lugar, um momento onde a gente encontra profissionais capacitados, temas atuais para auxiliar você aí na sua caminhada acadêmica e na inserção no mercado profissional. E hoje eu estou com a convidada muito especial, que é a professora Jaqueline Paz, que fez questão de estar aqui conosco presencialmente nos nossos estudos em Brasília. Seja muito bem-vinda, professora Jaqueline. Quero falar o currículo dela antes que ela possa se apresentar. A professora Jaqueline, ela é especialista em Direito Penal e Digital, ela é pós-graduanda em Ciências Humanas, ela é graduada em Comunicação Social e Direito, duas áreas muito afins. Também ela é professora, bancária, advogada, defensora das humanidades no cyberespaço, ela é entusiasta da transformação digital com leveza, ela é paraense, moradora de Floripa, casada, mãe de duas meninas e 2 guris, não é? Que maravilha, sensacional, professora Jaqueline. Além disso, a professora Jaqueline também é nossa professora aqui na Grão Faculdade, e especificamente no curso de Criminologia. Vou deixar ela contar isso para vocês. E nós vamos falar sobre Direito e Cinema. A leveza no ensino jurídico com o apoio da linguagem cinematográfica. Professora Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Núbia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando dessa disciplina que está dentro do meu coração, que é criminologia junto com cinema, né? Essa combinação, esse casamento do direito e da comunicação que o GRAM me dá a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada também, quero mandar um abraço aqui para os nossos alunos que estão assistindo a gente. E é isso, vamos bater esse papo aí sobre cinema. Me conta aqui, Jaque, como que surgiu essa ideia de juntar criminologia e cinema? Falar sobre cinema já é maravilhoso, né? É muito bacana, assim. Eu até digo que o cinema é igual ao samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mas, brincadeiras à parte, pode até ser que alguém não goste de cinema. Mas, mesmo que a pessoa não tenha afinidade tão próxima com o cinema, de alguma forma ela já teve contato com a telinha, com a telona, já assistiu um filme, já acompanhou alguém. Mas, de modo geral, o cinema, ele está no gosto popular. E ele tem um impacto muito grande na sociedade, ele atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, por que não utilizar essa ferramenta para a gente ensinar o direito, ensinar a criminologia, ajudar os nossos alunos a compreenderem aí de uma forma, através da arte, conhecer também o direito e a criminologia. Eu sei que você escreveu e gravou uma disciplina para o curso de Criminologia. Tem tudo a ver com esse tema aqui, Jaque? Tem tudo a ver. Conta pra gente. Tem tudo a ver. E quando a gente desenvolveu essa disciplina para o GRAM, exclusivamente para os nossos alunos, né, dentro do curso de Criminologia, foi desenhado ponto a ponto a disciplina, tá? Então, assim, a gente traz o cinema como uma ferramenta pedagógica para a gente compreender a criminologia. Tá? Então, ele é um suporte, ele é um recurso a mais para o nosso aluno entender. Mas como é que isso funciona? Como é que a gente vai estudar a criminologia a partir do cinema? O cinema, ele é uma mídia de comunicação, ele é um veículo de comunicação que ele atinge várias pessoas e ele consegue informar, educar e entreter e emocionar ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto ferramenta que educa quem está ali assistindo, o seu espectador, é uma grande ferramenta. Então, assim, o cinema, ele aborda a criminologia de 2 formas, tá? Eu sempre digo, ele traz o direito enquanto poder judiciário, enquanto o que acontece dentro do jurídico, do poder jurídico, a atuação desses atores, os advogados, os magistrados, os promotores, mas também ele elenca situações da sociedade, dilemas sociais, como direitos humanos, como a questão da LGBTfobia, racismo, misoginia, vários dilemas sociais que nós temos, a gente consegue visualizar isso dentro do cinema. E se é um problema social, ele faz parte, ele é interessante para o direito e para a criminologia. Nossa, isso é muito bacana, até porque eu considero, Jaque, que é muito mais fácil aprender através de filmes, através de séries, do que aquele conteúdo maçante que a gente tinha lá na faculdade, na nossa época. Sim, apostilas. É verdade. E me conta aqui, tem algumas produções cinematográficas que você
acha que tem tudo a ver com a criminologia, que você indicaria, enfim, né? Vamos falar aqui, vamos trocar figurinhas. O que a gente observa, professora Núbia, é que tem um crescimento muito grande do interesse da massa pelo tema violência. E dentro da nossa disciplina, a gente discorre muito sobre isso. Por que esse interesse aumentou? Por que ele está sendo muito utilizado nas mídias? Por que vende? Por que dá audiência? Por que a população está interessada, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque existe uma linha tênue entre informar e explorar certas situações degradantes da humanidade, né? Como o crime. Então, é uma linha bem tênue. Mas, com esse crescimento, desse interesse, né, o que acontece? Esses crimes ocorrem na sociedade e parte deles integram ali a produção cinematográfica. Vende, é interessante para a indústria cinematográfica, entrete e informa. O nosso objetivo, enquanto instituição educadora, é mostrar para o nosso aluno o que ele pode importar daquele conteúdo, né, e formar a opinião crítica dele. Então, o objetivo da disciplina é desenvolver o nosso aluno de forma crítica, analítica, para ele observar dentro da linguagem cinematográfica, que é uma narrativa mais emotiva, ele extrair esse conteúdo da criminologia. Mas dentro disso, mais recentemente, como é que a gente pode explorar essa disciplina dentro do que a gente já tem produzido? Eu assisti até algumas semanas atrás, a série, vou dar um exemplo aqui para vocês, da série da Elise Matsunaga, né? Então, são 5 capítulos, assim, 5 episódios. Se você comparar, assistir o que ocorreu nesse fato ali da Elise Matsunaga, pelas mídias, jornais, impresso, e você comparar pelo que você visualiza na série, existe uma diferença de abordagem muito grande. Então, na série, você consegue olhar por outro viés, né? Um lado mais até humano, não necessariamente da pessoa que cometeu o crime, mas de todos os envolvidos, né? A gente consegue olhar anteriormente aos fatos e posteriormente como é que as pessoas se comportavam naquela situação. Claro que a gente sabe que dentro do cinema, né, existe a dramaturgia envolvida, que é necessário para que aquele enredo fique interessante. Mas é uma forma de você conhecer os fatos, não pelo que é narrado unicamente pelos informes, pelos jornais, né, pelas rádios, que eles usam outro tipo de linguagem. Um outro exemplo muito importante, assim, que eu acho bem interessante, é o caso do ônibus 174, que é aquele caso antigo. Esse já é um filme antigo, ele tem o documentário e tem o filme. É um caso bem antigo, que foi do sequestro do ônibus, né, ali no Rio de Janeiro. E esse documentário e o filme, eles trazem abordagens completamente diferentes da mesma situação. Então, quando a gente olha um crime real, uma situação que ocorreu de fato na sociedade, pela linguagem do cinema, a gente consegue observar como o olhar, ele consegue induzir a opinião do público e formar uma opinião sobre aquilo. Entendi. Isso é muito interessante porque o aluno tem a oportunidade nesse momento, né, Jaque, de aplicar aquelas teorias que ele viu em semestres anteriores, de várias disciplinas, dentro desse contexto. Isso. Ele consegue ver a questão de perícia, a análise relativa, por exemplo, à psicopatia, porque a gente tem uma disciplina como essa, a análise da questão da vulnerabilidade social, de crime e violências urbanas, isso Sim. tudo pode ser analisado dentro desse contexto, né? Estereótipos de marginalização. É um filme clássico que narra, né, a violência no Brasil, que a gente está tratando. Ali o Massacre do Carandiru é um exemplo, mostra muito essa questão do controle social. Então, ali no Massacre do Carandiru, não querendo minimizar o impacto dos crimes, mas a gente observa ali no decorrer daquela história que se humaniza um pouco a situação daquelas pessoas que estão ali, né, já fadadas a um desfecho bem trágico, e é uma história real, né, mas que tratada no cinema a gente consegue olhar e até ter um pouco mais de empatia sobre o que aconteceu. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu creio até que você já tenha iniciado aí essa resposta, mas eu acho bem importante a gente salientar isso. Qual ou quais que são os principais desafios para a gente tratar a questão desse sensacionalismo, principalmente de crimes de grande repercussão, igual foi da Elisa Samúdio e outros crimes que a gente vê por aí, através da linguagem, através da linguagem do cinema? Você acha que
Que olhar? Qual que é o desafio ao tecer isso e reproduzir isso em massa? É um desafio muito grande, porque o cinema, enquanto veículo de comunicação, e toda a produção cinematográfica e todos os veículos de comunicação, eles rezam uma cartilha de uma indústria, né? Então, a lojinha precisa vender, sabe? Então, existe uma linha muito tênue entre o objetivo de informar e a necessidade de que aquilo traga uma audiência. Entende? Então, a linha é muito tênue. Então, quando a gente extrapola um pouquinho o estou informando para a sociedade, demonstrando os fatos, a gente peca pelo sensacionalismo, né? Sensacionalismo é algo que exacerba o sensacional, mas para a linguagem da comunicação é aquele conteúdo que ele vai além, ele exalta degradações humanas, questões que afetam, trazem mais uma emoção para a pessoa, né? Um impacto maior, causam um impacto maior. Então, quando tu extrapola, tu vai para o sensacionalismo. Como combater isso é complicado, porque são vários fatores, são vários atores. Mas eu, enquanto professora, o meu grande objetivo, especialmente com os alunos ou quem quer que venha nos assistir, é desenvolva uma consciência. Respire e desenvolva a sua consciência. Esteja consciente na hora que você estiver adquirindo qualquer material de comunicação, de arte, seja o cinema, seja uma série, seja uma leitura. O nosso aluno, ele precisa ter um olhar crítico sobre o que ele está consumindo, né? O resultado dessa análise que ele tem do filme é muito dele também. Então, cada pessoa tem uma própria percepção, né? Então, o importante é que você desenvolva uma capacidade de analisar criticamente e selecionar quais são os conteúdos que você vai adquirir, né? Isso em tudo na vida, né, Jaque? Até uma notícia que você lê, você tem que ter aquele crivo de entender até que ponto aquilo é verdade, em que ponto houve ali um exagero, e nos filmes isso fica mais evidente, né? Sim, a gente consegue perceber, né? E há muito tempo você trabalha com essa ideia da criminologia e o cinema como aliados? Sim, eu acho assim que, na verdade, acho que o cinema veio primeiro, ou o direito, ou a criminologia, não sei dizer, mas assim, eu sou uma pessoa que consumo o cinema já há um certo tempo, buscando conhecimento. Então, e filmes assim que trazem uma narrativa real, casos reais, sempre me interessaram muito. E aí, quando o GRAM apresenta essa proposta, é uma proposta inovadora, né, para os nossos alunos. Ressalto isso porque, inclusive, material a gente teve dificuldade de encontrar. É muito inovador dentro do cenário de graduação, o aluno poder ter esse despertar. Porque assim, gente, essa disciplina, ela começa dando um apanhado sobre o que é a comunicação na sociedade, sobre o que são os veículos de comunicação, as mídias para a gente entrar no cinema. Então, a ideia é que você tenha uma base, que você consiga compreender a formação da audiência, a formação da opinião pública, sensacionalismo, todos esses conceitos para você criar desenvolver uma habilidade crítica a respeito dos filmes. E aí nós, como operadores do direito, como criminólogos, vamos ter esse olhar, essa percepção dentro da produção cinematográfica. E você acredita que qual é o papel da empresa cinematográfica de promover, através das produções, essa ideia de direito, de justiça, de equidade? Como que você acha que entra essa responsabilidade social? É uma responsabilidade, é um papel social muito grande, muito importante. Os veículos de comunicação, no geral, têm esse impacto na sociedade, especialmente porque são formadores de opinião. De uma opinião que não é uma opinião individual, não é uma opinião coletiva. É uma opinião que vai além, que é uma opinião pública, né? Que é algo que mobiliza, no geral, a sociedade. Gerando políticas públicas, impactando na política, impactando na sociedade como um todo. Então, os veículos de comunicação, eles estão ali, eu diria até como um dos poderes da sociedade, porque é um impacto muito forte. E o cinema nesse cenário, apesar do cinema vir como uma arte, uma expressão de arte, tem muito aquela ideia do entretenimento, ele tem um alcance muito grande. O impacto do cinema é muito grande, porque o cinema, ele vem da tela do cinema, ali que você tem aquele primeiro contato, e você sai dali desenvolvendo aquela impressão do que você recebeu, e você consegue assistir novamente, e aquilo você tem uma nova análise. Aí você fala para uma pessoa, essa outra pessoa já assiste. Então, o impacto do cinema é algo assim surreal.
né, dentro desse ambiente de comunicação. Então, a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é muito grande porque você vai trazer à tona para a sociedade problemas que são ali emergentes. Então, problemas graves que nós temos hoje estão ali expostos no cinema. E quando as pessoas têm contato, que talvez nem seja a sua realidade, né, passa a ter uma empatia pelo outro. Então, aqui a gente está até fugindo um pouco da criminologia, mas uma pessoa que não se encontra numa situação de violência doméstica, numa situação de racismo, numa situação de LGBTfobia, ela não tem lugar de fala sobre aquilo, ela não sabe o que acontece, ela tem suposições. Mas quando ela começa a observar, a partir das emoções que o próprio cinema causa, isso traz uma certa empatia, não que ela vá ter um lugar de fala, mas ela traz essa pessoa para um lugar de reflexão, né? E isso vai modificando a sociedade. Então, o filme ele tem esse poder de ir modificando a sociedade a partir do que ele traz. E me dá um spoiler aqui para quem está nos ouvindo hoje. Quais casos são trazidos aí dentro da disciplina no curso de criminologia? Pelo menos um deles. Um caso. Um caso. A gente vai falar um pouquinho do caso do Sandro, que é do ônibus 174. Ótimo. Tá? Esse caso, ele é antigo, mas ele precisa ser falado, porque nele, dentro da criminologia, quem estuda criminologia, esse caso, a gente consegue visualizar o crime, a gente consegue visualizar o criminoso, a gente consegue visualizar a vítima, e a gente consegue visualizar o controle social circundando esses atores. Né? E como as circunstâncias acontecem até o desfecho final. Porque só passa a ser crime quando, quem conhece a história, né? Eu era criança ali quando aquilo aconteceu, mas me impactou muito, porque eu estava na frente da televisão e acompanhei tudo. Virou crime quando o Sandro atira e, infelizmente, ali aquela situação tem o desfecho final. Mas existem outros crimes que antecederam o crime final, né? Sim. O Sandro, ele foi vítima ali da Candelária, a família dele passou por um massacre, enfim, tem várias situações. E que a gente, agora virou caso de estudo, né? O Sandro foi enterrado como indigente, enfim. Então, não tem quem fale por ele. Ele foi ali, a situação findou num crime. Mas que seja um caso que a gente analise dentro da criminologia e a gente consiga observar todos os objetos de estudo da ciência. A gente consegue nesse caso. Um outro caso que traz ali pra gente, e que nesse caso especificamente não o objeto de estudo da criminologia, mas o que eu quero trazer na disciplina é exatamente essa percepção cinema e demais mídias, é o caso da Matsunaga. Sim. Né? Como ela é vista a partir do olhar do cinema e como ela é vista a partir do olhar da mídia. Outro caso que é muito falado, é a questão da família Richthofen. Então, ali já tem 3 produções cinematográficas Sim. em cima da história, com 3 versões distintas. Agora está saindo mais uma série, que é a Tremembé, que nessa série mostra o cotidiano do que eles chamam de criminosos famosos que estão ali no Tremembé. Então, aborda, inclusive, esse caso da família Richthofen, mas com foco na pessoa autora do crime, né, dentro do estabelecimento prisional. Está sendo produzido, fazendo propaganda gratuita aqui, mas ferve tanto essas produções a respeito do crime, que a gente fica tudo desatualizado muito rápido, né? É verdade. Ou seja, é instigante, né? A gente poderia ficar falando aqui horas sobre direito e cinema, não é verdade? Sim. É muito interessante. A gente precisa encontrar, então, uma outra vez. Já te faço aqui o convite para a gente fazer uma outra live, para a gente aprofundar um pouco mais, porque eu tenho certeza que, além do cinema, as transformações digitais também estão impactando muito nessa questão da criminologia. Sim. E vale a pena a gente bater um bate-papo sobre isso, né? Vale, tem muita coisa para falar. E para finalizar, então, nossa live, eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos alunos, nossos ouvintes. Bom, o recado que eu tenho para deixar dentro desse contexto de direito e cinema é que nós todos, enquanto sociedade, nos juntemos para olhar para as produções cinematográficas e perceber a sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade pujante, de muita tecnologia, em que os nossos dilemas têm sido reconstruídos dia a dia. Nós temos outros problemas que surgem, novos problemas diários, novas possibilidades de crimes, de violência, mas não só sobre isso, gente. Nós, enquanto sociedade,
nós temos várias questões a serem resolvidas e que essas questões são abordadas dentro do cinema. E que não sejamos apenas espectadores do cinema ali, consumindo sem saber o que estamos consumindo, apenas por entretenimento. Vamos ter consciência do que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo, e que seja tudo, que a gente esteja aberto a assistir e a consumir tudo, mas que nós sejamos críticos e analíticos sobre o conteúdo que a gente recebe. E é muito interessante essa sua reflexão, Jaque, porque muitas pessoas, elas são vítimas de violências cotidianas e muitas vezes elas só se deparam e elas só se enxergam como vítima quando elas se veem ali representadas através de um filme, de uma série. E elas se dão conta de que realmente elas são vítimas de alguma coisa, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de cifras ocultas de violência dentro da criminologia, isso aborda, inclusive, a cifra oculta de quem nem sabe que é vítima. Tem mulheres, por exemplo, que são vítimas de feminicídio, que elas só se deparam com a situação de vítima quando aquilo vem à mídia. Ela fala, peraí, mas eu sofro esse tipo de violência, eu não sabia que isso era crime. Eu não sabia que eu era uma vítima dessa forma de violência. Então, eu encaro o cinema, eu encaro as novelas, eu encaro a forma de televisionar fatos como alertas. Aí tudo depende da forma que a pessoa que está assistindo interpreta. Por isso que essa sua mensagem é tão importante. Eu tenho que ver o cinema, ver as séries, ver a televisão para além do entretenimento, mas como uma fonte de alerta e de informação. Sim. E aí eu consigo trazer isso aqui como um mecanismo mesmo de controle social para aquela sociedade. Sim, exatamente, professora, é isso mesmo. É uma ferramenta que nós temos de avanço social. Sim. De avanço social. Nós tocamos pessoas que talvez não sejam operadores do direito, não sejam alunos do GRAM, mas o cinema, a arte, ela consegue fazer isso. Sim, e a gente consegue expor e alertar. Consegue. Professora Jaqueline, nem sei o que dizer. Muito obrigada pelo seu tempo, muito, por compartilhar. Muito obrigada por trazer meu tema. E de maneira tão leve. Eu tenho certeza que os nossos alunos que terão a oportunidade de ter aula com você vão amar essa disciplina, né, Jaqueline? Porque a professora Jaqueline escreveu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E as aulas também estão tão maravilhosas que os nossos alunos vão amar. E você que não é aluno ainda da Grão Faculdade, venha ser aluno da Grão Faculdade. É uma grande oportunidade. Muito obrigada, Jaque. Cinema. Muito obrigada. Você, muito obrigada pela presença e pela audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar e marcar os seus amigos. Até a próxima.